falar sobre esse tema. Tome a sua cruz. Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia, mesmo que o texto apareça aqui. Lucas, capítulo 9, versos 23 e 24. Tome a sua cruz. É um tema apaixonante. É o tema central da Bíblia. Ela, na verdade, é fundamental para a compreensão do que significa ser cristão. Ser cristão não é nascer num país cristão. Aliás, não existe país cristão. Não é? O país cristão é o céu. Nós aguardamos a nossa pátria celestial. Não é? Não existe, embora tenha gente que fala assim, eu nasci na igreja. O fato de você nascer na igreja não significa dizer que você seja cristão. Ser cristão é algo muito mais profundo e começa com a compreensão correta da cruz de Cristo. Eu queria ler o texto, e aí você pode acompanhar aqui ou pode acompanhar na sua Bíblia. O Senhor disse de forma clara: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Queridos, deixa a sua Bíblia aberta aqui, por favor. Só existe uma entrada para o reino de Deus. Há uma porta estreita no início do caminho para a vida. Veja o que diz Jesus em Mateus 7,14. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado. E são poucos os que a encontram. Ninguém que tenha um ego ensoberbecido pode forçar passagem por essa porta. Ninguém. Tem que haver autoanulação, autorrepúdio, autorrenúncia. Se você de fato quer ser um discípulo de Cristo, você tem que negar a si mesmo. Não tem outro caminho. Nosso Salvador deixou isso de forma muito clara. É uma exigência. Ele ordenou isso de forma explícita. Negar-se a si mesmo. Depois ele enfatizou esse argumento utilizando uma ilustração muito vívida do que significa negar a si mesmo. E se você observar o verso 23, ele diz: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. 6 vezes nos evangelhos, 6 vezes. O nosso Senhor amado recomendou isso aos seus discípulos. Tomem a cruz. Nada menos do que 6 vezes. Essa era uma das ilustrações favoritas de Jesus. Negar-se a si mesmo. Em outras ocasiões ele diz: venda tudo. Ou perca a sua própria vida. Então, cruz é um tema central do cristianismo. Cruz é um tema central de quem deseja seguir a Cristo. Mas quando nós ouvimos cruz, em geral nós nos lembramos daquele quadro do nosso Senhor no Calvário. Pensamos dele derramando o seu sangue, pregado como um instrumento destinado a infligir uma morte agonizante. E talvez venha em nossa mente a ideia de que tomar a cruz seja algo parecido como Estevão, que foi apedrejado até a morte, ou como Pedro e João, que foram açoitados e presos, ou talvez qualquer outro mártir da igreja durante os séculos da história da igreja. E aí a gente pensa e diz: não, tomar a cruz significa esse sofrimento, né? de crentes corajosos que diante daquilo disseram: eu vou seguir Jesus até a morte. Aí talvez a gente pense assim: mas eu não tenho uma cruz para levar. Porque a gente às vezes pensa nessa perspectiva. Entretanto, tomar a cruz não significa necessariamente você ser martirizado. Alguns crentes, algumas pessoas que se acham crentes ou que se dizem crentes, nunca realmente tomaram a cruz. Eles ignoraram a experiência da autoexecução, da autorrenúncia. Só que isso é estranho para Cristo.
O próprio Senhor Jesus, quando pensava na cruz, ele pensava numa exigência que fosse algo alarmante para as mentes das pessoas. Os verdadeiros servos de Cristo compreendem que para segui-lo precisam tomar a cruz. Eles têm plena consciência disso. É possível tomar a cruz e não o saber. E quando nós analisamos cuidadosamente a palavra do Senhor, vamos ver que o que ele nos diz é um encorajamento, é algo vital para as nossas vidas. Vamos examinar quais são as implicações de tomar a cruz. Primeira implicação: a exigência de levar a cruz é universal. Veja, eu não estou dizendo que todos vão aceitar tomar a cruz. Mas a exigência é dada a todos, indistintamente. É dirigida a todos os que seguem a Cristo, sem exceção. E o nosso Senhor proferiu essa palavra a todos. Ele não proferiu isso a um grupo seleto de pessoas. Ele não pegou assim só os discípulos e disse: olha, quem não tomar a cruz não pode ser meu discípulo. Não. Observe, por exemplo, Marcos. Obrigado. Marcos 8,34. Quando Jesus diz essas palavras, Marcos vai dizer o seguinte: a multidão com os discípulos disse-lhes. Então veja, Jesus estava com seus discípulos, mas uma multidão o escutava. Ele estava cercado por pessoas. A cruz é exigida a qualquer pessoa que queira vir a Cristo. Não há casos particulares desta necessidade. Várias vezes o Senhor enfatizou isso, de que ninguém poderia ser considerado seu discípulo se não tomasse a cruz. Mateus 10,38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não é digno de mim. Em Lucas, o Salvador voltou-se para uma multidão que o seguia. E a Bíblia vai dizer, Lucas 14,27, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ser crente sem negar-se a si mesmo é uma impossibilidade absoluta. Não dá para você dizer, eu sou crente, e dizer ao mesmo tempo, eu não quero a cruz. Isso é impossível. Quer você viva num país que se diga cristão, quer viva numa cultura hostil ao cristianismo, como aqui vivemos, você tem que levar a cruz. A única maneira de evitar a cruz é seguir o mundo e ir até o inferno. Mas se você não quer ir para o inferno, e você quer ir para o céu, tem que tomar a cruz. Não tem jeito. Conforme Jesus vai dizer em Mateus 8,35, Marcos 8,35, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, por causa de mim, do Evangelho, irá preservar. Veja, que coisa interessante nesse texto. A palavra pois indica uma conexão com o versículo anterior. E aí eu tenho que entender uma coisa importante. Por favor. O cristianismo sem autorrenúncia não suportará o juízo. Esse aspecto óbvio do ensino do Senhor tem sido ignorado pelo evangelismo moderno. Há muitas pessoas que quando falam de evangelização, de evangelismo, elas falam assim, olha, nós temos que falar de Cristo, mas não podemos falar muito de exigências, não podemos falar muito de cruz, não podemos falar muito de dizer assim, olha, você tem que abandonar tudo. Isso aí pode afastar as pessoas. Não, vamos falar de Jesus, de amor, que Ele é bom, que Ele satisfaz a nossa vida, né? E as pessoas são chamadas a receber um Jesus que não é um Jesus completo. O verdadeiro evangelismo não pode ignorar a cruz. O verdadeiro evangelismo tem que mostrar o preço. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus nunca chegou para alguém e disse assim, olha, siga-me, sem dar o preço. Mestre, deixa eu enterrar primeiro meu pai, que os mortos enterrem os seus mortos. Mestre, eu tenho coisa para resolver.
quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Jesus sempre colocou o preço. Muito claro. Segui-lo é algo importante, mas também tem um custo elevado. Não dá para a gente falar só de Jesus, mantendo os homens na sua ignorância, com os seus egos inflados, achando que eles podem vir do jeito que estão e permanecer do jeito que estão. Nós precisamos dizer para eles: venham! Mas também tem que dizer: arrependam-se dos seus pecados. Amém. Tem uma exigência que está embutida. Por isso, negar-se a si mesmo é ensinado como exigência. Negar-se a si mesmo é algo que está junto com o chamado de Jesus. Por isso, meus amados, temos que compreender uma coisa importante. Volta lá um pouquinho. Acho que eu não coloquei isso. Está aqui embaixo, desculpa. Sem a cruz, não existe qualquer seguir a Cristo. Eu vou seguir a Cristo. E a cruz? Não, a cruz é outro detalhe. Não, é impossível. Totalmente impossível. Se você quiser seguir a Cristo, você tem que tomar a cruz. Todos os que são salvos entraram na fraternidade da cruz. Todos aqueles que foram alcançados pela voz de Cristo e ouviram o chamado de Cristo, entendem que esse chamado de Cristo, a cruz é perpétua. Negar-se a si mesmo não é uma taxa de matrícula paga de uma única vez e esquecida para sempre. Crentes mais velhos, crentes mais novos, jovens, adolescentes, crianças, adultos, todos são chamados a tomar a cruz. Veja, por exemplo, que Jesus possivelmente fez essa menção em Lucas capítulo 9. Possivelmente ele está em Cesareia de Filipe. Ele está ali já entrando no fim do seu ministério. Seus discípulos começaram a seguir o Messias e começaram a pagar um preço doloroso por isso. Pare e pense. Jesus passou na praia, chamou Pedro e disse: segue-me. E Pedro teve que abandonar seu amado pai. Pedro teve que abandonar o negócio da pesca. Pedro teve que abandonar uma vida tranquila. Jesus passou na coleteria de impostos, lá na Receita Federal Romana, e chamou Mateus e disse: segue-me. E Mateus teve que abandonar tudo, sua vida lucrativa, porque naquela época, ser um agente do leão era algo lucrativo. Ele teve que abandonar tudo aquilo. E agora eles estão seguindo o Mestre. Eles estão se aproximando à conclusão do treinamento. E Jesus tem que dizer para eles: quem não tomar a cruz não pode ser meu discípulo. Segunda coisa. Levar a cruz implica numa escolha que agrada a Cristo e entristece o eu. Porque agradar a Cristo, eu vou ter que me entristecer. Levar a cruz é uma das escolhas conscientes e diárias que o crente faz e que agradarão a Cristo. Mas terão como objetivo a mortificação de mim mesmo. Então eu não posso levar o sofrimento não podemos levar o sofrimento da autorrenúncia à cidade celestial. Mas nosso Senhor não apresentou qualquer esperança de que a cruz cessará de nos afligir nessa vida. A cruz é tomada dia após dia, por qualquer pessoa. Talvez a pergunta importante que você deve estar pensando é: estou levando a cruz hoje? Não nos enganemos, meus amados. A cruz é dolorosa. A palavra cruz perde todo o significado se removermos o sofrimento. Cruz é sofrimento. Nosso Senhor suportou as dores mais cruéis infligidas
a um homem. Temos que conhecer e reconhecer que a cruz representava dores internas e dores externas. E o nosso amado e perfeito Senhor passou por uma tortura interior e exterior. Interior, porque vai dizer em Hebreus capítulo 12, que ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Outras traduções dizem, não fazendo caso da ignomínia. Esta ignomínia era muito dolorosa, a sublime pessoa de Cristo. Porque pensa comigo, Cristo desce de sua glória, está sempre com o Pai, mas naquele momento da cruz, ele sente algo que nunca ele tinha sentido. A separação do Pai. Ele passa a sentir algo que nunca tinha sentido. Todos os pecados da humanidade sobre ele. Não é à toa que na cruz ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A dor era profunda. Não era somente uma dor física, era uma dor interna também. Toda a rejeição, toda a vergonha, toda a ignomínia, ele estava passando por aquele ser mais sublime, mais santo, mais puro. Ele sofreu tudo aquilo. Algumas pessoas falham ao avaliar o que a cruz era para Jesus. A vergonha de ser feito pecado diante do Pai. A ignomínia de ser julgado por um Deus justo diante dos seus inimigos. A vergonha de se identificar abertamente com as sujas transgressões dos ímpios, diante dos homens, diante dos anjos e diante de Deus. Feriu certamente a alma profunda e sensível do nosso Senhor. O sofrimento íntimo tem que ser o foco do ensino de nosso Senhor nessa passagem que lemos hoje aqui. Nossa cruz não significa apenas sofrimento físico. Porque às vezes a gente pensa isso. A minha cruz é quando eu sofro fisicamente. Não. Estevão não foi apedrejado dia após dia. Ele foi apedrejado uma vez só. Mas o nosso Salvador disse que temos que levar a cruz todos os dias. Sejam nos piores momentos, sejam nos melhores momentos. É todo dia. Pedro levou sua cruz em bons momentos e em tempos de conflito. E deixar de entender o sofrimento íntimo é a pior parte da cruz que tem levado alguns crentes a, de forma errada, compreender a exigência de nosso Senhor a respeito disso. Tome cada dia a sua cruz. Porque a gente às vezes pensa que tomar a cruz é sofrer fisicamente. Essa compreensão errada pode nos levar a alarmes desnecessários, ao desânimo. Você pode levar uma cruz invisível para todos, exceto para o seu Pai Celestial. Às vezes nós somos surpreendidos. Nós que trabalhamos à frente como pastores, como missionários, às vezes somos surpreendidos ao ver a cruz que é levada pelos membros da igreja. Às vezes que passam por tribulações que nunca imaginávamos passar. Os sofrimentos mais profundos da cruz não são visíveis publicamente. Guarde isso. Os sofrimentos mais duros de tomar a cruz não são visíveis. Às vezes, numa conversa com um crente, ele abre o coração acerca de um vício, de um problema. Aquilo é uma luta, aquilo é um peso, fardo. É uma cruz. Às vezes tem que abandonar certas coisas, e aquilo não é tão fácil. Exige a renúncia de si mesmo. É uma cruz. Além disso, tomar a cruz é um ato intencional. Em cada passagem, o Senhor fala aos discípulos e ordena que eles tomem a cruz. O Senhor não impõe a cruz sobre uma pessoa. Ele não amarra a cruz nas costas de alguém. É fato que existem alguns sofrimentos que nós passamos que advêm da providência divina. Às vezes,
Deus permite que passemos por provações, por lutas, por tribulações, por dificuldades. E essas dificuldades e problemas que a providência divina nos dá podem ser seus atos de disciplina ou de misericórdia, aprimorando nossa alma. Às vezes as provações vêm sobre a nossa vida para nos corrigir, mas saiba, provações não são cruz. Provações não são cruz. E a gente fala assim, minha sogra é minha cruz. Não, sua sogra não é sua cruz. O meu chefe é minha cruz. Não, seu chefe não é sua cruz, não. Às vezes Deus permite pessoas que às vezes nos fazem sofrer, mas saiba, essas pessoas às vezes Deus permite para o nosso aperfeiçoamento, mas não é cruz. Uma cruz tem que ser tomada por aquele cujo ego tem de ser negado dolorosamente. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não rouba mais. E quem tinha uma vida antes de mentira e de roubo, quando conhece a Cristo, tem que passar a ter uma vida diferente do seu hábito anterior. E isso não é fácil. Quem antes gostava de ver pornografia, não veja mais. Eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. E não é simplesmente vir à igreja e num toque de um anjo celestial, tudo vai sumir da cabeça. Às vezes a pessoa luta contra aquilo. É diário. É diário, dia a dia. Dia a dia. E o ego diz, mas só essa vez. Só mais uma. Só um trago. Só um gole. Só mais uma oportunidade. O ego diz. E o Espírito de Deus diz, quem não tomar a cruz não pode ser meu discípulo. Você tem que rejeitar o seu ego e tomar a cruz. Amém. Tomar a cruz é isso, é um ato intencional. Foi a submissão voluntária de Cristo que o levou ao Calvário. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso é Jesus quem diz. Ninguém atira de mim, mas eu dou espontaneamente. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo de sua vida. Ninguém me obriga a ir à cruz. Não são os soldados romanos que vão me obrigar a ir à cruz. Não são os fariseus, os saduceus que vão me obrigar a ir à cruz. Eu mesmo dou a minha vida espontaneamente. Por isso que Jesus diz, quem não tomar a cruz, é um ato espontâneo. Não pode ser isso. Teria ele como modelo, né? Modelo. Porque ele se entregou, nós precisamos também ir até a cruz. Ir até a cruz e nos entregar e negar a si mesmo. Mas há uma terceira coisa sobre tomar a cruz. Tomar a cruz é mortal. Mortal. É letal. A morte na cruz pode ser muito lenta, mas ela tem um objetivo. Tenciona trazer de modo cruel o eu à morte. Amém. Duas ideias paralelas nos versos 23 e 24 aparecem aí. Duas ideias. Negue-se a si mesmo e quem perder a vida por amor de mim. Veja, negue-se a si mesmo. Significa mortifique sua autoimportância, sua autossatisfação, a autodedicação, a autoprosperidade, a autodependência. Mortifique-se. E quem perder a sua vida por amor de mim, ou seja, aquele que morre para os interesses pessoais, para viver para a honra de Cristo, render-se completa e totalmente a Deus, para viver para a sua glória. Quem perder, vai ganhar. A lógica do reino de Deus é contrária. Quem perde é quem ganha. Quem morre é quem vive. Quem toma a cruz é quem vai reinar no final da história. Torna evidente aqui
que a figura de levar a cruz é um aprimoramento da exigência de Jesus acerca da autorrenúncia. Levar a cruz é uma das escolhas conscientes e diárias que o crente faz, que vão agradar a Cristo, mas que vão entristecer o eu, mas terão como alvo a mortificação própria. Levar a cruz é um ensino para o recruta, não apenas para o soldado amadurecido. É uma exigência para todo aquele que deseja entrar no exército de Deus. Não é apenas para uma elite, porque às vezes as pessoas podem pensar isso. Eu nunca jamais vou ser como o pastor. Só que o pastor é crente. Ele não é parte de uma elite. Ele não é parte de uma nata. Tem gente que gosta, isso aqui é a nata da igreja. Eles são super espirituais. Nata é azeda e gordurosa. Jesus não está falando de nata. Jesus está falando para todos. Todos que querem segui-lo. Todos que querem, de fato, receberem a bênção de Deus, precisam morrer para si mesmos. Tomar a cruz. Para entrar no exército de Deus, tem que tomar a cruz. O segredo da maturidade em Cristo é a cruz. Cada etapa do crescimento espiritual vai exigir mais renúncia, mais golpes dolorosos no eu, mais ousada determinação de servir ao Senhor Jesus. Abandono da própria vida para viver para a glória de Cristo. A sombra da cruz cai sobre todos os aspectos vitais da existência cristã. Todos os verdadeiros cristãos se encontram na cruz. E se a cruz fosse entendida, muitas das nossas queixas, que às vezes levantamos contra a providência de Deus, seriam silenciadas. Muitas sessões pastorais, muitos encontros de aconselhamento pastoral seriam interrompidas pela aplicação do significado da cruz. Porque há muitas pessoas que passam por lutas, por dificuldades, mas porque justamente não tomaram a cruz. Porque se tivessem tomado, suas vidas teriam tomado uma outra direção. Elas não teriam errado. Não teriam batido cabeça. O significado da cruz responde a muitas questões, não de modo superficial, mas profundo. E se você tem se esforçado para adorar o Deus Altíssimo, se você já aprendeu que não há comunhão satisfatória com Ele sem a cruz, então você tem que seguir o mesmo caminho do Senhor. Lembre-se que Jesus, por exemplo, se levantava logo cedo de manhã para ter comunhão com o Pai. E olha, queridos, Jesus não tinha aquecedor central, Jesus não tinha colchão com mola, nem um mantô. Eu não exagero imaginar, por exemplo, o Senhor Jesus tremendo de frio, indo de madrugada, 4, 5 horas da manhã, saindo de casa, perto de Cafarnaum, que foi o grande centro do ministério de Jesus, e perto de Cafarnaum tem um lago. Eu imagino que deve ser frio de manhã, e Jesus indo bem cedo, tremendo de frio, mas conversar com o Pai, nas primeiras horas da manhã. Às vezes a gente pensa, Jesus era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus, mas era o verdadeiro homem. E esse verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é aquele que às vezes eu encontro entrando no barco com os discípulos e encosta e dorme. Porque está cansado. Mas que muitas vezes se negou a si mesmo. Curando enfermos, pregando o Evangelho. Quantas vezes ele não teve noites de sono interrompidas? Dias de grande trabalho. Mas ele fez isso para nos mostrar que nós também podemos seguir o mesmo caminho. Eu penso, por exemplo, Jesus, ali no Getsemane, quando Pedro, Tiago e João vão lá com um cantinho de oração com Jesus, mas eles dormem. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O
espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sentiu a fraqueza da carne humana. Uma cruz confronta o crente que está decidido a levantar-se cedo e encontrar-se com seu Deus. E começa com um despertador, que o ego diz assim, não, mas dá para dormir mais uns 10 minutos. Deixa para ler a Bíblia depois. Amanhã você lê. Ou fica mais um pouquinho na internet, não tem problema. Deus entende. Você é humano. É assim que o ego trabalha. É razoável permanecer na cama quando o bebê acordou 2 vezes na noite passada. Mas se o amor de Cristo arde em sua alma, você preferirá causar dores a si mesmo, a lançar-se às exigências das atividades do lar, do escritório, e terminar o dia com um triste reconhecimento de que não esteve com o Senhor em nenhum momento. Falo por experiência das vezes em que parei de fazer tudo para ter um tempo com Deus e ver o meu dia render, e dos dias em que saí correndo para resolver tudo e vi o meu dia escapar por entre as mãos e perceber que não valeu a pena fazer tudo e não ficar com Deus. Não tem ações. Às vezes o ego diz, não, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para correr. Olha, tem que fazer. E aí eu tenho que parar tudo e dizer, não, tudo tem seu tempo, mas eu preciso conversar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso me dobrar diante dele. Eu preciso ter um tempo a sós comigo. Milhares de interesses egoístas que às vezes impedem a ocorrência da verdadeira oração. E aí o Senhor nos ensina, com calma, a derramar o nosso coração diante do Pai e dizer assim, santificado seja o teu nome. Amém. Veja as nossas orações. Às vezes até as nossas orações estão embutidas de coisas para nós. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos orar. Queremos orar só por coisas, por petições. E Jesus ensina a gente a começar dizendo, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A verdadeira oração não pode ser proferida enquanto o eu não é cruelmente arrancado da alma. Como um dente é arrancado da mandíbula. Isso é doloroso, é angustiante, mas é necessário. Como é que aplicamos a cruz à nossa vida? Vamos aplicar. É muito triste, porque às vezes a gente vê alguns irmãos falando assim, pastor, eu queria um livro. Sim, um livro poderoso.
enfrentar uma semana de lutas e batalhas. É fé. É fé. Você tem que crer. E quando você renuncia seus prazeres, Deus te dará prazeres muito maiores e muito melhores do que o que você pode desfrutar aqui. É fé. Vivo pela fé no Filho de Deus. A cruz pode ser vista em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não estava falando de uma hipérbole quando Ele colocou a cruz como algo diário. Virar as costas para a cruz significa tomar o caminho largo que conduz à perdição. Por isso, estamos de fato levando a cruz como discípulos de Cristo? Essa é uma pergunta que você tem que responder diante do Senhor. Estou eu levando a cruz? Como Ele disse aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. E muitos estão perdendo. Mas quem perder a vida, por amor de mim, este a preservará. Amém. Vamos orar. Curva sua cabeça. Converse com o Senhor. Você tem tomado a cruz? Talvez você chegou hoje aqui pensando na cruz como algo só relativo a um sofrimento meramente passageiro. Uma situação adversa. Mas hoje você está saindo aqui com uma outra visão da cruz. Cruz que é tomada diariamente. A cruz que significa a morte de si mesmo. Cruz como uma renúncia diária, constante, para viver sob a dependência do Senhor. Se você diz, então eu não estou levando a cruz. O Senhor hoje diz, então você pode começar a carregar. Negue-se a si mesmo. O Senhor hoje diz, você pode começar hoje. Tome a sua cruz. Comece hoje negando a si mesmo. Seus desejos, sua vontade, seu eu. Não pense, eu penso assim. A partir de hoje, eu não penso assim. Cristo pensa por mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Ó Pai, tomar a cruz é algo diário. É essencial a todos aqueles que querem seguir a Cristo. Ajuda-nos a ver a cruz como o Senhor de fato ensinou, chamando todos a tomar a cruz, a mortificar o eu e agradar a Cristo, a compreender que essa posição significa a morte completa do eu, a autorrenúncia. Vivemos num tempo, Senhor, em que o mundo nos apresenta cada dia oportunidades para a nossa autossatisfação. Mas o Senhor nos chama a abandonar este caminho e seguir a porta estreita, o caminho estreito, a tomar a cruz, a perder para ganhar,
a morrer para viver. Ó Deus, só podemos trilhar esse caminho pela fé. Dá-nos fé para caminhar de modo a agradar ao Senhor. Possamos tomar a cruz hoje. Possamos tomar a cruz e dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Possamos mostrar essa cruz dentro de casa, nos nossos relacionamentos interpessoais, no serviço da tua causa, na adoração, que antes de tomarmos qualquer decisão, possamos perguntar: qual é a tua vontade, Senhor? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui hoje. Aqueles que não puderam vir. Abençoa as nossas crianças. Que possamos ver outros se chegando aqui pelo testemunho da cruz, sendo alcançados por tua graça, transformados pela tua palavra, para o louvor da tua vida. Dá-nos uma semana abençoada, que o Senhor nos leve em paz, nos conduza em paz, guardados no teu amor, que possamos desfrutar cada dia da presença gloriosa do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma ótima semana. Como dissemos, domingo nós não vamos ter. É dia 18. Está aí, alegrando-se no propósito de Deus. Vamos convidar outros que nós conhecemos. Vamos chamá-los para estarem conosco. Para que compreendam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Né? Tem um cafezinho lá no fundo. Não saia sem dar um abraço. Né? E vamos tomar um cafezinho antes de partir. Deus abençoe a todos. Amém.